Boa noite, igreja. Aleluia. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. Estamos na quarta-feira dos milagres. E estamos aqui porque cremos em milagres, porque vemos milagres. E esse texto é um dos vários textos da Bíblia que fala de um milagre. A Bíblia é o livro dos milagres, né? Do início ao fim, nós temos diversos milagres. E me veio ao coração este milagre que está aqui em 2 Reis, capítulo 4, um milagre que Deus realizou por intermédio do profeta Eliseu. E o tema que me veio ao coração para refletirmos sobre este milagre é a farinha da graça. Antes eu tinha falado sobre morte na panela, mas eu achei que seria muito negativo, né? Eu falei, não, eu gosto de um tema que seja um tema de fé, um tema muito melhor, né? Fala sobre a farinha da graça. Vamos ver o que é isso por meio desse texto, um milagre extraordinário que Deus realizou. Vamos orar primeiro. Pai querido, é a Tua palavra. O Senhor já falou conosco hoje. E eu creio que milagres já aconteceram hoje. Oh Deus, continuamos na Tua presença, porque queremos ouvir a Tua voz, não a minha. Que a Tua palavra, Senhor Deus, se renove a nós. Traga para o nosso coração a Tua palavra, Senhor, que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você encontrou? Diga amém. Eliseu voltou para Gilgal. Naquela época havia fome naquela terra. Havia fome na terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante do profeta, o profeta Eliseu, ele disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas, que estavam ali com ele, não eram poucos. Então, um deles saiu, falou, vamos cumprir a ordem do profeta, né? O tempo é de fome, mas vamos obedecer o profeta. Versículo 39. Vamos dar um jeito, vamos achar alguma coisa aqui para a gente fazer esse cozido que o profeta pediu para a gente fazer. Versículo 39, então um deles saiu mato afora procurando alguma coisa, saiu pelo campo, a fim de apanhar algumas ervas para fazer aquilo cozido, e ele achou uma trepadeira silvestre, possivelmente bonita, robusta, e colhendo os frutos, estava cheio de frutos naquela trepadeira, colheu os frutos daquela trepadeira silvestre, encheu a sua capa com eles, sabe? Eu fiz muito isso quando era criança, né? Ia lá colher os frutos, né? Segurava na camisa, né? Na camiseta, ia para casa com a camiseta cheia de fruta, de manga. Aqui fizeram algo parecido, colheram os frutos, encheram a capa, voltou para casa, cortou aqueles frutos em pedaços, pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Sem saber o que era. Depois de cozinhar aqueles frutos na panela, deram de comer aos homens. E eles começaram a comer. Enquanto eles comiam aquele cozido, alguém gritou: morte na panela, ó homem de Deus. É veneno, profeta. O que tem nessa panela aqui é morte.
Ó, homem de Deus, vai para o homem de Deus, né? Na hora do aperto, busca o homem de Deus. O homem de Deus existe para isso mesmo, viu? Pode buscar os homens e as mulheres de Deus que estão aqui, que estão habilitadas para socorrer quem precisa. Morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele encheu aquela panela de farinha, misturou ali com aquele cozido com farinha e disse: sirva às pessoas para que comam. Tem que ter fé, né? Sirva, agora pode comer. E já não havia mal nenhum naquela panela. Oh, farinha poderosa, né? A farinha retirou todo o veneno que existia naquele cozido. E também bota fé naqueles que comeram, né? Porque ou matava a fome ou eram morridos pelo veneno da panela. Mas eles creram na palavra do profeta. E o milagre aconteceu de maneira inusitada. Aleluia. O texto começa dizendo que era tempo de fome. Tempo de fome fala de tempo de necessidades. A fome é a principal das necessidades básicas do ser humano. Tempo de necessidade. Nós vivemos num período pós-pandêmico, onde a fome e outras necessidades básicas têm aumentado substancialmente no nosso país. Junta os diversos aspectos consequentes da pandemia, com a inflação. Nós vivemos dias onde está mais difícil. Está mais difícil se alimentar, está mais difícil comprar, as coisas estão muito mais caras. E não tenho dúvida que a necessidade das pessoas aumentaram. O aperto com certeza aumentou. E não tenho dúvida que muitos passam fome. E o texto nos mostra que naquela época havia uma grande fome. E nós podemos trazer isso para a nossa realidade, visualizar não apenas a necessidade de suprir a fome, mas qualquer que seja a necessidade. Deus está aqui dizendo para mim e para você que Ele é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Todas elas. Nosso Deus é um Deus que, segundo a sua graça, há de suprir, por meio de Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. Você pode dizer amém? Mas período onde nós passamos necessidade, geralmente é um período de vulnerabilidade. O ser humano, a pessoa, quando está passando uma necessidade séria, geralmente ela fica mais vulnerável, geralmente ela fica mais frágil, geralmente ela fica mais... corre mais riscos, porque afinal de contas ela precisa suprir aquelas necessidades. E quando Deus diz que quer suprir todas as nossas necessidades, é porque Ele valoriza no sentido de supri-las. Se Deus se colocou à nossa disposição para suprir todas as nossas necessidades, nós não podemos desprezar as nossas necessidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, e aí agora eu falo de necessidade no sentido mais amplo, talvez necessidade financeira, ou de saúde, ou necessidade emocional, ou necessidade de afeto, ou necessidade espiritual, qualquer que seja o tipo de necessidade que você esteja carente dela, não despreze a sua necessidade. Não faça de conta que você não tem essa necessidade, porque às vezes isso acontece. Às vezes a pessoa cansou de esperar, ou acha que é impossível aquela necessidade
ser suprida, e ele começa a desprezar a sua própria necessidade, no sentido de tentar apagá-la, tentar fazer de conta que ela não existe. E Deus diz para você hoje: não despreze a sua necessidade, porque eu sou Deus para suprir todas elas. E se eu não desprezo, você muito menos deve desprezar, fazer de conta que ela não existe, mas colocá-la no altar do Senhor, clamar pelo milagre, e o milagre virá sobre a sua vida. E quem Deus vai usar para que a fome seja saciada? Deus vai usar o profeta, e Deus vai usar os servos do profeta, que estão aqui. Aqui há profetas de Deus e há servos dos profetas. Sou eu e você que Deus quer usar para que a fome seja saciada, para que as necessidades das pessoas sejam supridas. Você pode dizer amém? Então diga: Senhor Jesus, eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Sou eu e você que Deus quer usar. Deus é Deus da simplicidade, mas também Ele é Deus da abundância. Você pode repetir comigo? Deus é Deus da simplicidade, mas também é Deus da abundância. Glória a Deus. Veja isso no versículo, quando Eliseu disse ao seu servo: ponha uma panela pequenininha no fogo, né? Não, põe uma panela grande no fogo, porque o meu Deus é grande. Põe uma panela grande, porque o milagre vai ser grande. Porque o Deus que nós servimos é o Deus da abundância, não é o Deus da escassez. Bota uma panela grande no fogo. Deus está falando comigo e para você: bota a sua panela, mais uma panela grande no fogo. Prepara o seu coração, a panela é você, meu querido. Coloca a sua vida de maneira grande diante do Senhor, porque quanto maior for a sua panela, quanto maior for a sua fé, maior vai ser o milagre dentro da sua panela. Coloca uma panela grande diante do Senhor, não uma pequenininha. Deus é um Deus da abundância. E o texto continua dizendo, o profeta diz, deu a ordem para o seu servo, dizendo: põe uma panela grande no fogo e faça o cozido para os discípulos. Então, eles saíram para o campo para apanhar as ervas. E ele achou uma trepadeira silvestre, cheia de frutos. Devia ser bonito, devia ser atraente, senão ele não tinha pego, né? Pegou aqueles frutos, encheu a sua capa deles, levou lá para casa e fez o cozido daquele fruto que ele nem sabia o que era. Boa intenção também leva para o buraco, né? Só boa intenção sem juízo vai para o buraco. Está cheio de gente de boa intenção, mas sem juízo algum. O fruto devia ser atraente. Na hora da necessidade, por isso que eu disse no início, que quando nós estamos passando momentos de necessidade, normalmente todo ser humano, ele fica mais vulnerável, ele baixa a guarda, ele quer a todo custo suprir aquela necessidade, e ele é mais facilmente enganado. O que o texto está nos dizendo, dentre várias outras coisas, como é fácil a gente ser enganado pela aparência. Como é fácil sermos enganados pela aparência. Mas Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Vivemos no mundo de aparência. Vivemos no mundo dos selfies, dos faces, cada um mais feliz do que o outro, guardando uma mentira enorme dentro do peito. Mas a aparência é o Deus do presente século. E como é fácil a gente ser enganado pela aparência. Por quem prega bonito, por quem fala bonito, por quem se apresenta bonito, por quem tem uma conversa bonita. Especialmente quando nós estamos passando momentos de necessidade, você está me entendendo? Quando nós estamos passando momentos de necessidades, aí que é mais perigoso sermos engodados pela aparência daqueles que são colocados diante de nós, muitas vezes enviados pelo diabo. O texto nos diz que, sem saber, ele pega aqueles frutos,
corta e faz o cozido e dá para todo mundo comer. Cuidado com o que você come, meu querido. Cuidado com o que você come. E é claro que eu estou falando aqui, não de comida física disso. A minha esposa entende muito bem, muitas irmãs e irmãos também, eu sou péssimo. O bispo também é muito bom, né? Estou falando da comida espiritual. O que você está comendo espiritualmente falando? O que a sua alma está comendo? O que o seu espírito está comendo? Qual tipo de alimento que você está dando para a sua alma e para o seu espírito? Será que você não está dando veneno para a sua alma e para o seu espírito? Será que você não está colocando coisa para dentro que você não sabe o que é? Que você não sabe a origem, que você não sabe a fonte? E vai botando para dentro. E vai enchendo o seu ser daquilo que aparentemente é bonito, mas na verdade é um veneno para a sua fé, é um veneno para a sua alma, é um veneno para o seu espírito. A gente se alimenta daquilo, basicamente, a gente alimenta a nossa alma, o nosso espírito, principalmente daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, entre outros, mas principalmente daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, dos lugares que a gente frequenta. O que você está ouvindo? Daquilo, melhor dizendo, a gente se alimenta o nosso espírito, a nossa alma, daquilo que a gente decide ouvir e ver. Porque nós estamos no mundo, não é verdade? Enquanto estamos no mundo, estamos ouvindo e vendo tudo acontecer. Mas a gente decide aquilo que a gente vai processar e aquilo que a gente vai rejeitar. O que você está processando? Que filtro que você está fazendo, ou não tem filtro nenhum? Tudo que você ouve, você bota para dentro. Tudo que você vê, você bota para dentro. Toda a curiosidade que ele vem nas redes sociais, no mundo afora, você bota para dentro. Sem conhecer a fonte, sem saber de onde é. Talvez porque naquele momento você está com uma grande necessidade, precisando ser suprida e buscando na fonte errada. Qual tem sido o alimento para a sua alma e para o seu espírito? Será que você não tem colocado veneno para dentro de si? Aquilo que se ouve, muitas vezes é uma fonte de veneno. Ou aquilo que se fala, né? Porque para alguém ouvir, alguém tem que falar, né? É incrível como às vezes os próprios pais são instrumentos de veneno na vida dos filhos, ao falar coisas que jamais deveriam ser ditas. Está botando veneno na panela dos filhos, quando não vigia, no momento de ira, no momento de fraqueza humana que todos nós temos. Mas compete a nós dominar e jamais colocar a palavra do veneno na panela dos nossos filhos. Eu poderia citar vários, mas não é necessário. Morte na panela. Alguém grita lá no meio: ó homem de Deus, a morte na panela. A morte na panela. Será que não tem morte na sua panela? Será que você não tem colocado veneno na sua panela? Ou na panela dos seus filhos? Na sua própria panela? Em relação àquilo que você decide ver, decide ouvir, decide dar atenção. Morte na panela, ó homem de Deus. Mas nós estamos na quarta do milagre. Viemos aqui para falar de vida e não de morte. Amém? Quem é profeta de Deus aqui ou servo de profeta, diga amém. Eu e você somos instrumentos de vida. Em nome de Jesus. Morte na panela, ó homem de Deus, ó mulher de Deus. E não puderam comer. Mas Eliseu, o profeta, disse: tragam farinha. Eu gosto de farinha, eu gosto de farofa. Não sou nordestino,
Tem algum, mas eu gosto de uma farinha, eu gosto de uma farofa, né? Mas essa aqui é poderosa, né? O profeta diz: traga farinha, tem veneno na panela. Traga farinha. E ele botou farinha, ainda bem que tinha farinha, né? Ele colocou a farinha na panela, naquele caldo que estava, e liberou uma palavra de fé profética. Diz: agora comam, porque está abençoado em nome de Jesus. O veneno já foi embora em nome do Senhor Jesus. E o povo creu na palavra do profeta. Sirvam as pessoas para que comam. E elas comeram, e já não havia mais nenhum mal na panela. A panela é a sua vida. Essa farinha colocada na panela é o símbolo da graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Aleluia. Então repita comigo: obrigado, Jesus, pela sua graça, pela sua farinha derramada sobre a minha panela, que lança fora todo o veneno, todo o pensamento de morte, e faz a minha panela, a minha vida ser de vida, e vida em abundância. A graça de Deus é essa farinha que transforma a morte em vida em nosso meio. Esse é o milagre que Deus quer fazer na sua vida hoje. Não sei qual é a sua necessidade, se é de doença, se é familiar, se é emocional. Não importa, qualquer que seja a necessidade, Deus quer supri-la. E Ele fará um milagre inusitado. Olha só que milagre muito peculiar, um milagre inusitado. Um milagre, Deus usando a farinha para um milagre acontecer. Meu querido, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer o que Ele quiser, mesmo que seja estranho, mesmo que você nunca tenha visto, mesmo que seja inusitado, mesmo que seja uma farinha ou um feijão, ou seja lá o que for, mas Ele fará qualquer coisa para que o milagre aconteça na sua vida e a sua necessidade seja suprida nele. Você pode dizer amém? Então aplauda o Senhor Jesus, fique em pé. É a quarta de milagres. A graça de Deus está aqui sobre nós. É a farinha do milagre de Deus. É a bênção de Deus, é a graça de Deus simbolizada por essa farinha que Ele quer derramar na sua panela, que Ele quer derramar na sua vida, que Ele quer transformar qualquer sentimento de morte. Talvez você mesmo tenha consciência que você procurou morte para você, no sentido de que você procurou algo que te destrói, que causa o seu mal, mas Deus te trouxe aqui hoje, você que está nos ouvindo, para dizer: eu tenho vida para você, eu quero derramar a minha graça sobre você, eu vou derramar a minha farinha sobre você, e aqueles pensamentos de morte serão convertidos em pensamentos de vida, porque foi para isso que eu te chamei, é para isso que você está aqui, é para isso que a igreja do Senhor está aqui, para trazer vida a você hoje. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, ore pelo milagre do Senhor na sua vida. Pai querido, estamos na tua presença, Senhor. Obrigado pela tua farinha, da tua graça. Obrigado pelo teu poder, pelo teu amor, pelo teu grande interesse por nós, de suprir todas as nossas necessidades. Oh Deus, eu não sei quais são as necessidades aqui hoje, se são necessidades efetivas de fome, necessidade do pão de cada dia, ou necessidade de cura, ou necessidade da alma, ou necessidade do espírito, mas o Senhor está aqui para suprir cada uma delas. Oh Deus, se há pensamentos de morte, nós repreendemos em nome de Jesus, ministramos a vida do Senhor, que a tua graça, Senhor Deus, seja manifestada sobre todos aqui hoje, que saímos daqui com essa fé, com essa convicção de que um milagre acontecerá nas nossas vidas, porque é isso que o Senhor quer, é para isso que fomos chamados. Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Creia, meu irmão, na farinha está sendo derramada na sua panela. Louve ao Senhor nesta hora, louve ao Senhor em nome de Jesus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
Declare. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Choro duro. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare mais uma vez. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Eu creio. Bem forte. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levante as suas mãos, repita comigo, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que a graça do Senhor está sobre a minha vida. Eu creio que o Senhor já está agindo em meu favor. E eu tomo posse do milagre do Senhor, na minha vida. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda Jesus bem forte. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Quem recebeu essa palavra aí? Quem recebeu? Amém? Quero dar um aviso bem rapidinho. 2. Primeiro sábado agora, nós vamos ter aqui o café com oração às 9 da manhã. Amém? Vem estar aqui conosco. Tem sido uma bênção o nosso café com oração. Amém? Então, neste sábado, às 9 horas, amém? Café com oração. E lembrar os irmãos que o nosso Aviva está chegando. Amém? Falta apenas 9 dias. Amém? Já parou para pensar, querido? Sem ser esta sexta-feira, agora na outra, nós vamos iniciar aqui o nosso Aviva. Serão 3 dias poderosos, 3 dias abençoadíssimos. Amém? Onde Deus vai derramar neste lugar, querido, de uma maneira sobrenatural. Então, querido, você não pode faltar nenhuma reunião, porque vai ser bênção. Amém? Então, dia 15, dia 16, dia 17, Aviva. Vai estar aqui conosco o pastor Márcio, pastora Fabiane, a bispo Davi Santos, bispa Virgínia, amém, Cadu Ferraz, Alex Reis, amém, toda a nossa equipe. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, querido, vai na paz.
Sábado, café com oração em nome de Jesus.